Meu irmão, graça e paz a todos os nossos internautas, os nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, aqueles que fielmente nos acompanham em todas as nossas edições, em todas as nossas programações. Ei, meus amados irmãos, ei, a graça e a paz de Jesus Cristo na sua vida, meu irmão. Ei, fique junto conosco e a partir de agora nós estamos editando mais uma programação do programa Casados para Sempre. Toda quinta-feira às 19 horas você está junto aqui conosco. De antemão já agradeço a sua audiência, a sua frequência está junto conosco ouvindo toda a nossa programação. Meu amado, minha querida, que Deus abençoe grandemente e ricamente a sua vida, o seu coração através dos nossos ensinamentos. E hoje nós vamos apresentar para você mais uma edição marcante que vai trazer renovação e fé na amplitude do seu coração. Hoje nós vamos falar de um tema edificante, um tema fortalecedor, renovador para a sua fé na amplitude do seu coração e na amplitude também do seu casamento, você marido, você esposa, porque traz avivamento no casamento e na família. Os nossos podcasts, os nossos programas, eles são preparados justamente com essa finalidade, essa visão de fortalecer, enriquecer o conceito de ensinamento para a família, para o marido, para a esposa, para trazer mais fé e mais felicidade no casamento, no dia a dia. Ei, hoje a nossa programação, seja muito bem-vindo, fique junto conosco para vamos iniciar a nossa programação. Lá no final a gente faz um agradecimento, uma oração, que diz assim, o programa de hoje, Casados para Sempre, traz um tema que diz assim, o amor de Cristo é a principal fonte de felicidade em um casamento. Pronto, agora nós vamos provar para você que esse amor de Jesus Cristo que perpetua há milhares de anos o amor do Filho de Deus, ele traz e diz também que é fonte de toda riqueza e felicidade na amplitude do casamento. Pronto, em Colossenses, no nosso embasamento bíblico, lá em Colossenses, capítulo 3, você pode abrir a Bíblia aí, capítulo 3, versículo 14, que diz assim, o livro de Colossenses 3, 14, a Bíblia na versão Ara, que diz assim, acima de tudo isto, porém esteja o amor. Olha só o que esse versículo diz. Porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pronto, já diz tudo para nós cristãos, para nós seres humanos. O amor que é vínculo da perfeição. Esse versículo ele destaca, meu irmão, bem claro, que acima de todas as virtudes mencionadas anteriormente, quando falamos referente no lado do cristianismo, do referente aos cristãos, esse versículo, quando falamos aí, ele aborda aí como a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, está tudo atrelado esse versículo que nós estamos lendo. E mansidão, paciência, mas diz assim, o amor é o elemento que une e aperfeiçoa todos esses elementos. A compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. O amor é o elemento que une, é o elemento principal que aperfeiçoa essas passagens que estamos falando, compaixão, bondade, humildade, essas características. É, Diz assim, porque é o que? É a expressão vínculo da perfeição. Esse vínculo da perfeição significa tudo isso. Amor, é, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Reflete essa expressão vínculo da perfeição, que significa que o amor, esse amor que nós vamos falar hoje, é o laço que mantém as demais virtudes, essa virtude que nós falamos aqui, bondade, compaixão, humildade, mansidão e paciência. Esse amor é a virtude, essas virtudes unidas dentro de um só, que é o amor de Jesus Cristo, que nos conduz à maturidade
essa maturidade que vamos falar agora, referente a esse texto aqui. O amor de Cristo é a principal fonte de felicidade em um casamento. Eu vou lhe provar agora, com esse texto maravilhoso aqui. É, Nós estamos iniciando a nossa série especial, são 15 módulos, hoje é o primeiro módulo que traz esse tema principal. O amor de Cristo é a principal fonte de felicidade em um casamento. Pronto, diz assim, o casamento é uma das maiores experiências de companheirismo do homem e da mulher, que duas pessoas podem viver, mas nenhum casamento está livre das dificuldades, referente ao que as dificuldades que existem no casamento. Existem momentos bons, que é o quê? A alegria, as conquistas, os sonhos realizados. Mas existe também, meu querido amigo, minha querida irmã, mas existe também momentos de quê? Existem momentos de dificuldades, momentos de luta, momentos de preocupações, momentos de desentendimento, perdas, crises. E você vai ver onde nós vamos chegar com esse estudo aí, bastante esclarecedor e que vai trazer um avivamento no seu coração. Que diz assim: por isso o casal precisa de algo mais profundo do que apenas sentimentos, os sentimentos. É, Aí diz assim: o casal precisa verdadeiramente do amor que a Bíblia relata, que é o amor de Cristo. É esse amor que permanece quando as circunstâncias elas mudam. Muitas das vezes as circunstâncias elas se apresentam boas, mas muitas das vezes as circunstâncias elas apresentam difícil, de lutas. E é isso que iremos apresentar para você nesse estudo, referente a esse amor de Cristo, quando nos acompanha na nossa trajetória de fé. E diz assim: na perspectiva cristã, vamos explicar que esse amor grandioso de Cristo traz referências pautadas primeiramente em Jesus Cristo. Tudo que nós formos fazer tem que estar pautado esse amor verdadeiro. Esse amor ele está atrelado à fé. Este amor ele está atrelado à obediência a Deus. E quando você vê essa palavra mesmo, quando estudamos essa palavra amor de Cristo em nossa vida, nós cristãos que carregamos o amor verdadeiro, quando estudamos, a Bíblia mostra que o amor de Cristo, quando está em nossa vida, como fonte principal de felicidade no casamento. Se pegamos a visão do nosso tema principal, que é esse, o amor de Cristo, essa visão principal do nosso estudo, ela nos afirma que o amor de Cristo é a fonte de felicidade no casamento. E realmente é mesmo. Aqui nós iremos entender um pouco sobre alguns casais que a Bíblia mostra. Na Bíblia, que foram casais que a Bíblia mostra, diversos casais que foram vitoriosos e venceram pela fé, venceram pela obediência, tudo atrelado ao amor. O amor é a fonte de tudo, é o amor de Jesus Cristo na nossa vida. Aí a gente vê diversos casais que no passado está na Bíblia escrito que venceram por causa desse amor. O amor de Cristo na vida dele foi a fonte de sucesso, fonte de vitória. Aí a Bíblia mostra Abraão e Sara, um casal que aprendeu a esperar em Deus. Eles venceram no tempo certo, passaram por grandes dificuldades, mas venceram. Outro casal, Isaac e Rebeca, um casamento que precisou aprender a confiar em Deus, casal também muito importante que a Bíblia fala. Outro casal também que venceram também, referente por causa do amor, Ruth e Boaz, um casamento marcado por fidelidade e redenção. E outro casal, Priscila e Áquila, um casal que servia a Deus, serviram junto a Deus. E a Bíblia taxa como um casal extraordinário ele, Priscila e Áquila. Outro casal, Zacarias e Isabel, um casal que permaneceu fiel, mesmo diante da espera, da adversidade, e
Também a Bíblia considera um casal marcante, vitorioso. Outro casal, José e Maria, um casal que colocou a obediência a Deus do medo, acima de tudo. E a história deles estão diretamente relacionada de José e Maria à vida de Jesus Cristo. E diz assim, a grande lição hoje que nós estamos apresentando sobre esse tema principal, o amor de Cristo, fonte de toda felicidade na amplitude do casamento, traz grande lição às lições que apresentamos aqui desses casais vitoriosos. E todos esses casais, o amor de Cristo estava na vida deles. A Bíblia relata que era o amor, eles seguiram pelo amor de Cristo e venceram. E quando analisamos toda essa história do passado na Bíblia, perseguimos algo muito importante. Abraão e Sara nos ensina sobre esperar, Isaac e Rebeca nos ensina sobre orar, Ruth e Boaz nos ensina sobre a fidelidade e o respeito, Priscila e Áquila nos ensina sobre servir junto, Zacarias e Isabel nos ensina a perseverar durante a espera, José e Maria nos ensina a obedecer a Deus mesmo diante do medo e das lutas. E todos esses princípios continuam sendo importantes hoje referente ao casamento cristão. O amor de Cristo tem que ser o centro de tudo no nosso casamento. Mas não existe algo maior do que o amor de Cristo em nossa vida. E nós devemos olhar apenas para esses casais lá na Bíblia, devemos olhar também para Jesus, porque o maior exemplo de amor não está simplesmente em amar o marido ou amar a esposa, mas o maior exemplo está em amar primeiramente a Cristo Jesus. Jesus demonstrou um amor sacrificial primeiro, um amor que perdoa, um amor que serve, um amor que permanece, um amor que não abandona o seu propósito. Por isso, Paulo escreveu em 1 Coríntios 13 que o amor paciente, ele é benigno, não busca seus próprios interesses e não se alegra com a injustiça. Meu irmão, imagine aí esse princípio dentro de um casamento hoje, quando o marido e a mulher aprendem a praticar esse amor de Cristo, meu irmão, muitas coisas começam a mudar no casamento. As discussões dá lugar ao diálogo, o orgulho dá lugar à humildade, as acusações dá lugar ao perdão e a distância dá lugar à aproximação. Meu irmão, e o casamento começa a refletir algo do amor de Cristo, e esse amor de Cristo se torna perceptível a todos que estão em volta do casal, da esposa, do marido, porque o amor de Jesus Cristo, quando ele está no casal, meu irmão, é que nem lemos aí no início. Como lemos no início, o amor de Cristo Jesus, quando ele está no casal, se torna a principal fonte de fidelidade no casamento. E é perceptível essa fonte que transborda no casal, porque ela brota o quê? Brota felicidade, mostra paz, mostra esperança, mostra fé, mostra perseverança. Ei, meu irmão, mostra todas as características boas de que aquele casal, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, eles estão que verdadeiramente servindo, trilhando com fé, perseverando na sua fé, tendo as suas vitórias por causa simplesmente o quê? Que eles priorizaram o amor de Cristo Jesus em sua vida, no seu casamento, na sua casa, na sua família. Ei, meu irmão, é glorioso quando estamos totalmente, o nosso coração está totalmente voltado para o amor de Cristo em nossa vida. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje, o primeiro módulo que fala sobre esse tema maravilhoso. O amor de Cristo é a principal fonte de felicidade em um casamento. Meu irmão, glória a Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor,
por essa maravilhosa explanação, esse maravilhoso estudo ter vindo ao nosso coração, Senhor. Senhor, que o Senhor abençoe os casais, que o Senhor traga mais alegria às famílias, que o Senhor dê mais conquista às famílias, que o Senhor encha, Senhor, as famílias de sonhos realizados e que o Senhor venha preparar os corações do marido, da esposa, Senhor, preparar para as lutas, as preocupações, Senhor, as crises, as dificuldades que assolam as famílias na amplitude do marido e da esposa. Senhor, que o Senhor venha nos dar sempre o fortalecimento e a direção, Senhor, para vencermos, igual, Senhor, está no estudo aqui, como a Bíblia mostra, casais, Senhor, que foram edificados, casais que foram renovados, que se tornaram vencedores, e colocaram os seus propósitos primeiramente no amor de Cristo e se tornaram exemplos para sempre, Senhor. Está registrado na Bíblia Sagrada. Diversos casais, Senhor, que se tornaram casais de propósito vencedor, porque colocaram primeiramente o objetivo do seu coração em servir, em no teu amor, o amor de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por esse maravilhoso. Essa é uma série especial nossa que o Senhor venha colocar, Senhor, em nosso coração, Senhor. Não a nossa vontade, mas colocar em nosso coração o desejo do Senhor, a vontade do Senhor e renovar, Senhor, os casamentos, Senhor. Os maridos e as esposas, Senhor, serem renovados, Senhor, sempre. Jesus maravilhoso, nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos. Louvado seja sempre a tua vontade, Senhor. Glória a Jesus.